Sabe por que o mundo tem sido arruinado por tantas guerras, injustiças, doenças, maldades? A causa de tudo isso se dá no único fator, o orgulho. Alguns historiadores escreveram sobre as guerras, mas não é comum que eles escrevam sobre o real motivo pela qual homens colocam as suas vidas em risco, suportam dificuldades para conquistar fama, luxo, poder. Por que será que tantos homens morrem tentando conquistar impérios? A resposta para tudo isso está nos elementos fundamentais do homem caído: o egocentrismo, o orgulho, o egoísmo. Mas existe um movimento diferente deste. Existe um reino que é diferente, um reino que promove o amor, que gera a justiça, que dá a paz, a generosidade e que vive todo o fruto do Espírito Santo. E eu gostaria nessa manhã de te convidar não a ser um fã deste movimento, mas um discípulo. E não do movimento em si, mas de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a viver comigo a abnegação. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e que você pedisse a Deus nessa manhã que quebrantasse o seu coração para que você esteja sensível a ouvir a voz dele. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor e queremos te pedir que o teu Espírito Santo quebrante o nosso coração e as nossas vidas diante da tua presença, para que estejamos sensíveis a ouvir a tua voz, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, Pai. E é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar perguntando a você se você sabe o que é abnegação. Você sabe o que é abnegação? Eu estou perguntando isso porque enquanto preparava essa mensagem, eu decidi perguntar a um adolescente quem ou o que era abnegação. Ele estava passando no corredor, eu segurei pelo braço e disse: escuta, você sabe o que é ou quem é abnegação? Ele parou, olhou bem para mim, fez uma cara de inteligente, pensou um pouquinho e respondeu: esse aí não era aquele que estava na fornalha com Sadraque e Mesaque? Eu bati palma para ele. Falei assim: que isso, tá sabendo direitinho, hein? Só que quem estava na fornalha com Sadraque e Mesaque era Abidnego e não abnegação. Errou por pouco, por muito pouco. Daí em diante eu decidi começar essa mensagem explicando então o que é abnegação. Você sabe o que é abnegação? Se você sabe, diz para a pessoa que está do seu lado o que é abnegação então. Só não vale dizer que a abnegação é o ato ou efeito de abnegar-se. Essa resposta não vale, ok? Abnegação é você renunciar à sua própria vontade. Segundo o dicionário informal, abnegação é o desapego do interesse próprio. É a generosidade com sacrifício. Imagine que você esteja comendo um bolo delicioso, um bolo maravilhoso, mas é o último pedaço daquele bolo, e quando você vai comê-lo, chega uma visita na sua casa. Isso sempre acontece, não é verdade? Você está preparado para comer e chega uma visita na sua casa. Você não tem outro pedaço, você não tem mais bolo para dar para ele. O que você faz? Você come o bolo, testa? Você esconde o bolo? Pior. O que você faz? Você dá o bolo. Abnegação é a generosidade com sacrifício. Em resumo, abnegação é a renúncia de si em favor de alguém. Por isso, não dá para pensar em abnegação sem antes nos lembrarmos de... Se aquele adolescente estivesse aqui, diria Abidnego, mas não. Não dá para pensar em abnegação sem antes nos lembrarmos de Jesus Cristo. E não dá para pensar em abnegação e Jesus Cristo sem antes lermos o texto da Kenosis, que é Filipenses 2. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses 2. Então presta atenção, olhem para mim. Eu vou ler agora de 1 até o versículo 4 na versão The Message. Eu queria que você prestasse atenção na minha leitura, que você não acompanhasse na sua Bíblia, mas que você prestasse atenção na minha leitura, e depois nós vamos ler juntos do 5 a 8, tudo bem? Então prestem atenção. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo,
se o amor dele faz alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Que desafio, não é? Que palavra desafiadora. Só que ao mesmo tempo que Paulo nos desafia, ele nos mostra como podemos fazer, como devemos fazer e em quem podemos nos espelhar, que é o que nós vamos ler agora dos 5 a 8. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Ao ler um texto bíblico como esse, e ao ver o título dessa mensagem, talvez você possa estar se perguntando: por que viver a abnegação? Por que devemos, como igreja, viver a abnegação? A resposta é: porque estamos em Cristo Jesus. Por que devemos viver a abnegação? Porque estamos em Cristo Jesus. Sem Jesus Cristo realmente não faz sentido algum abnegar-se. Sem Jesus Cristo não faz sentido algum você abrir mão de tudo que tem por amor ao próximo. Sem Cristo não faz sentido algum você considerar humildemente o outro superior a si mesmo. Sem Cristo não faz sentido algum você servir o próximo. Sem Cristo nada disso faz sentido. Mas e com Cristo? E com Cristo? As coisas mudam. Faz sentido ou não faz? Por que viver a abnegação? Pelo simples fato de estarmos em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso significa que Jesus Cristo não faz de você uma pessoa melhor. Jesus Cristo não faz de você uma mulher melhor. Jesus Cristo não faz de você um homem melhor. Jesus Cristo faz de você uma nova criatura. Jesus Cristo faz de você uma nova pessoa. Existe um texto também que diz: se morremos com Cristo, vivemos por Cristo. E viver por Cristo é ter uma nova maneira de pensar, é ter uma nova maneira de sentir, é ter uma nova maneira de viver, é ser transformado por Ele diariamente. Aqueles que vivem por Cristo não vivem atrás dos seus objetivos, mas sim a fim de expandir o reino de Deus. Viver por Cristo nada mais é do que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Para aqueles que estão em Cristo, a abnegação se torna um fruto. Para aqueles que estão em Cristo, a abnegação nada mais é do que a consequência do reinado dele em sua vida. Portanto, o que nós vamos conversar a partir de agora não é mais o porquê viver a abnegação, porque já sabemos que estamos em Cristo, mas sim como viver a abnegação. Como viver a abnegação? Em primeiro lugar, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O doutor Andrew Kirk, ele escreveu uma carta analisando a teologia e a economia de Londres. E nessa carta ele escreve a sua opinião dizendo não gostar nem do capitalismo nem do marxismo. Em resposta a várias perguntas do por que você não gosta de ambos os modelos econômicos, ele responde: eu não gosto nem de um nem de outro, porque ambos são egoístas. Porque ambos os modelos são egoístas. Então, um jornalista lhe pergunta: se você não gosta do capitalismo e se você não gosta do marxismo, qual é o modelo econômico ideal? Sabe o que ele responde?
só haverá um modelo econômico ideal quando os homens tiverem um novo sentimento. Como viver a abnegação? Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dá uma olhada no versículo 5, ou aqui, ou aí na sua Bíblia. Há versões que trazem a palavra sentimento, como também há versões que trazem a palavra atitude. Mas o sentido desse texto é muito mais rico e abrangente. Por isso nós temos que explicar. No original a palavra é frônesis. E frônesis não é só sentimento. Frônesis não é só atitude. Frônesis é você ter o pensamento, a vontade de fazer e o efetuar em si. Só é frônesis quando há essas 3 etapas: sentir, querer e efetuar. Por isso, quando o apóstolo Paulo nos diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o que ele está dizendo é, tenha a mesma maneira de pensar, tenha os mesmos sentimentos e o mesmo efetuar que houve em Cristo Jesus. Pense como Jesus, tenha as vontades que Jesus o teve e faça como ele o fez. Quando eu era criança, eu li um livro que dizia, em seus passos o que faria Jesus. E durante quase toda a minha adolescência, eu repeti essa pergunta para mim mesmo, dizendo, o que faria Jesus se ele estivesse no meu lugar agora? O que faria Jesus se ele estivesse nessa situação? Pense como Jesus pensou, sinta como ele sentiu e faça como ele o fez. Continue olhando o versículo, está escrito, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É interessante notar que o grego não faz distinção entre as palavras em e entre. Por isso, quando nós lemos, tenham em vós, podemos ler também, tenham entre vós a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de sentir e o mesmo efetuar que houve em Cristo Jesus. Porque o que nós precisamos entender nessa manhã é que é essa disposição de mente que controlará os seus pensamentos acerca do próximo. É essa disposição de mente que controlará os seus sentimentos acerca do próximo. E é essa disposição mental que controlará as suas atitudes. Mas Juan, que pensamentos são estes? Que sentimentos são estes? Que atitudes são essas? Tudo isso é a disposição de mente do amor. Porque o mundo diz que o amor é via de mão dupla, onde você só dá à medida em que você recebe. Portanto, quando você para de receber, você também para de dar. E por causa disso, há muitos casamentos destruídos, há muitas famílias quebradas e há muitas amizades desfeitas, porque aprendemos que o amor é via de mão dupla. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aprendemos que o amor é via de mão única, onde dar é melhor que receber. E é com essa disposição de mente que nós temos que olhar para as pessoas. Nós precisamos ter uma mente que ama, um coração que ama, olhos que amam, mãos e pés que amam. É com essa disposição de mente que Cristo olha para você e vê o melhor em você. É com essa disposição de mente que Cristo viu o melhor nas pessoas. É com essa disposição de mente que nós temos que olhar para o nosso próximo. É com essa disposição de mente que nós temos que pensar, sentir e agir. Essa é a disposição de mente que pode fazer com que a igreja faça a diferença na sociedade. Essa é a disposição de mente que pode fazer com que a igreja seja relevante nessa sociedade. Sabe por quê? Sabe por que a igreja tem que ter essa disposição de mente? Porque o mundo não pode tê-la, as leis não podem tê-la, o sistema econômico não pode tê-la. As constituições que garantem os direitos fundamentais não podem tê-la. Só a igreja, a noiva de Jesus Cristo, pode pensar, sentir e agir assim. Como viver a abnegação? Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como viver a abnegação? Em segundo lugar, imite a Cristo. Verso 6. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que devia se aferrar. A expressão subsistindo nesse versículo é muito importante para entendermos a abnegação de Jesus Cristo, porque essa palavra nesse versículo descreve características que são inatas a Jesus Cristo, descrevem características que não podem ser mudadas.
O que Paulo está nos dizendo através desse versículo é: Jesus Cristo é Deus e ponto. Não há discussão. Jesus Cristo é Deus, isso é um fato. A palavra informa, ao lado de subsistindo, ela não só completa a palavra subsistindo, como ela também nos explica o que significa. Quer ver? Há duas palavras no grego que traduzem informa: morfe e chema. É muito fácil, acompanhe o meu pensamento. Morfe descreve aquilo que é a essência. Exemplo: qual é a essência da água? A molécula H2O. Isso pode mudar? Não. Por quê? Porque é a essência. Morfe descreve a essência. Chema descreve como a essência é apresentada. Como que a água pode ser apresentada? Em 3 aspectos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Morfe descreve a essência, enquanto chema descreve como ela é apresentada. Jesus Cristo é Deus, e isso não pode mudar. Logo é morfe. Mas sendo Deus, esvaziou-se e tomou a forma de servo, que é chema. Deu para perceber a diferença? Deixa eu te fazer uma pergunta então. Você pode conhecer uma pessoa somente olhando a sua foto? É possível conhecer uma pessoa só olhando para a sua foto? Não. Sabe por quê? Porque a pessoa não está na foto. A pessoa não está na casca. Para você conhecer alguém, você precisa se relacionar com essa pessoa. Ao encontrar Jesus Cristo, você veria um homem, um servo. Mas ao se relacionar com Jesus Cristo, você veria a Deus. Agora dá uma olhada na segunda parte aí do verso 6. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar. Adão e Eva foram criados à imagem e à semelhança de Deus, mas eles não eram totalmente iguais a Deus. Havia no jardim uma árvore da qual eles não tinham direito de comer. Que árvore era esta? Do conhecimento do bem e do mal. Eles não tinham direito de comer essa árvore. Presta atenção no que diz Gênesis 3. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao comer do fruto, o casal demonstra qual era a sua real motivação. Porque a serpente ela é muito clara. Se vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles não estavam satisfeitos em serem a imagem e semelhança de Deus. O objetivo do casal era se tornar iguais a Deus. Eles queriam ser iguais a Deus. Mas hoje nós já conhecemos o bem e o mal. Portanto, este não é o nosso problema. A nossa luta hoje é outra. Nós queremos ser maiores do que o outro. Nós queremos ser melhores do que o outro. Eu quero ser o maior médico. Eu quero ser o maior advogado. Eu quero ser o maior pastor. Nós queremos ser superiores aos outros. Eu quero ser melhor do que o meu cunhado. Eu quero ser melhor do que o meu irmão. Eu quero ser melhor do que o meu vizinho. A nossa luta é outra. Por isso, no versículo 3 do capítulo 2, Paulo nos diz: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, se considerem os outros maiores do que a você mesmo. Considerem os outros superiores a si mesmo. Mas na boa, isso aqui que a gente está conversando só será possível quando tivermos a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus. Isso só será possível quando tivermos a mesma forma de pensar, a mesma forma de sentir e as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Porque foi com essa disposição de mente que Cristo viu o melhor nas pessoas. Foi com essa disposição de mente que Jesus Cristo viu o melhor em você. E é com essa mesma disposição de mente que nós enxergaremos o melhor no próximo. O que eu tenho aprendido na minha caminhada é que humildade não é índole. Ninguém nasce humilde. Humildade é uma decisão. Humildade não é índole. Ninguém nasce humilde. Humildade é uma decisão. E hoje, nessa manhã, eu tomo a decisão de ser humilde. Não vai ser fácil. O caminho vai ser difícil.
Mas eu preciso aprender com Jesus Cristo a ser humilde como Ele é. E a minha esperança é que você também tome essa decisão nessa manhã, de viver a humildade, de buscar a humildade, de buscar aprender com o próprio Cristo. Como viver a abnegação? Em primeiro lugar, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma forma de pensar, a mesma forma de sentir e as mesmas ações. Tende em vós a mesma disposição de mente. Em segundo lugar, imite a Cristo. E como viver com abnegação? Em terceiro lugar, esvazie-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Uma pessoa ela só pode ser egoísta se ela tem direitos a requerer. Uma pessoa só pode ser egoísta se ela tem privilégios, se ela tem bens, se ela tem posse, se ela tem direitos. E ninguém nesse mundo teve ou terá mais direitos e privilégios do que o próprio Cristo. Quando lemos no versículo anterior, subsistindo em forma de Deus, entendemos que por Jesus ser Deus, Ele tinha todos os direitos e privilégios imagináveis. É impossível pensar em um só direito, em um só privilégio que Cristo não possuísse. Cristo tinha o direito de ser obedecido por todos nós. Cristo tinha o direito de ser adorado por todos nós. Cristo tinha o direito de ser glorificado. Cristo tinha o direito de ser adorado, de ser honrado, de ser admirado. Cristo tinha o direito a todas as riquezas desse mundo. Mas o que lemos é, sendo Deus, não agarrou-se aos privilégios, sendo Deus, não agarrou-se os direitos, não, o que Ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele abriu mão dos seus privilégios por amor aos homens, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E o que é ser um servo? Pense um pouco. Ser um servo é só ter atitudes de servo? É só ter a casca de servo? Não. O servo é equiparado a um escravo. E ser um escravo é muito mais do que só ter atitudes de escravo. É muito mais. O verdadeiro escravo não sente-se insultado quando seus direitos lhe são retirados. O verdadeiro escravo não guarda rancor ao ser maltratado por uma pessoa. O verdadeiro escravo não busca reconhecimento nas suas ações. O verdadeiro escravo não vive buscando honra. O verdadeiro escravo não retém direito algum, visto que ele não tem nada e que ele pertence totalmente a outra pessoa. Ser servo é muito mais do que só ter atitudes de servo. Eu tenho aprendido isso hoje. Durante muitos anos, eu só tive atitudes de servo, mas eu não era servo. Quem me conhece, de viver ao meu lado, sabe que eu não era um servo. Eu tinha atitudes de servo, mas eu não era um servo. Sempre que algum direito me era privado, eu ficava magoado. Sempre que um privilégio não me era dado, eu ficava chateado. Eu fazia as coisas buscando reconhecimento, buscando honra. Eu tinha atitudes de servo, mas eu não era um servo. Mas olha para Jesus. Olhe para Jesus como eu tenho feito. Olhe para Jesus. Jesus não fingiu ser um servo. Jesus não representou o papel de um servo. Jesus tornou-se um servo. Podemos perceber isso depois de Jesus Cristo apanhar e sofrer muito. Ao invés de sentir raiva, ao invés de ficar magoado, ao invés de reagir, o que é que ele faz? Ele pede ao Pai que os perdoe. Podemos ver isso em Isaías 53, onde diz: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Ser servo é muito mais do que só ter atitudes. Você precisa pensar como Cristo pensou, sentir como Cristo sentiu, ter a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus. Jesus não tinha só a casca, ele sentia como servo, ele pensava como servo, ele agia como servo. Sendo Deus, ao invés de requerer para si os direitos e privilégios, ele os deu até ficar completamente vazio. E ele usou cada um desses privilégios para abençoar e para curar vidas. Olha o que diz Atos 10:38. Andou por toda a terra fazendo o bem e curando a todos. A humildade de Jesus se constituiu em esvaziar-se. Um desafio para vocês.
Quer ser humilde? Quer ser humilde? Abra mão dos seus privilégios. Difícil, né? Por isso a gente precisa olhar para Cristo. Quer ser humilde? Abra mão dos seus títulos. Humildade não é índole. Ninguém nasce humilde. Humildade é uma decisão. Quer ser humilde? Abra mão dos seus direitos. Sabe por quê? O verdadeiro servo não tem privilégios. O verdadeiro servo não tem direitos. O verdadeiro servo não tem bem. Porque o servo de verdade sabe que tudo que ele tem vem de quem? Vem do Senhor. Que tudo que ele é vem do Senhor. Que tudo que ele faz é para o Senhor. Que tudo é do Senhor. Esvazie-se, coloque-se no lugar do outro. Lúcifer era o maior de todos os anjos, mas agiu com orgulho, pensou só em si, quis ser como Deus. O que aconteceu? Caiu, porque o orgulho precede a queda. Adão era o rei da humanidade, mas pensou só em si, agiu com orgulho. O que aconteceu? Caiu, porque o orgulho precede a queda. Mas Jesus Cristo, sendo Deus, não se apegou a isso, mas esvaziou-se e tornou-se um servo. Jesus não esvaziou-se da sua divindade, como nós já vimos. Ele esvaziou-se dos seus privilégios. Sendo rico, se fez pobre. 2 Coríntios 8:9, sendo rico se fez pobre por amor a vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Sendo puro, tornou-se maldito. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Tendo a vida, experimentou a morte. João 10:11, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Abriu mão de toda a sua glória. João 17:5, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Abriu mão de toda a sua autoridade. João 5:30, por mim mesmo nada posso fazer, porque não procuro agradar a mim mesmo, senão aquele que me enviou. É muito difícil servir alguém quando você se considera muito maior do que o outro. É muito difícil servir alguém quando você se considera muito melhor do que o outro. É muito difícil servir alguém quando você tem um tênis de R$600 que não pode pisar na poeira porque vai estragar. É muito difícil servir alguém quando você tem um cabelo que não pode nem tomar vento, porque se tomar vento vira um cabelo bandido. O que é um cabelo bandido? Tomou vento e ficou armado. É muito difícil servir alguém quando você veste uma roupa de grife, de marca, que não pode abraçar uma criança, que não pode abraçar um trabalhador suado. É muito difícil servir alguém assim. Mas Jesus nos deixa uma lição preciosíssima. Se queremos servir bem, precisamos nos esvaziarmos. É preciso deixar de lado os privilégios. É preciso deixar de lado os direitos. É preciso abandonar o nosso mimimi. Sabe por quê? Porque servir é vir a ser. Juan, peraí. Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Servir é vir a ser. Mas vir a ser o quê? Vir a ser o outro. Se colocar no lugar do outro. Pensar no outro. Se tornar um com o outro. Para servir bem, você precisa ser o outro. E você só pode ser quando está vazio. Presta atenção no que diz o versículo: após ter se esvaziado, então tomou a forma de servo. O Filho de Deus não veio na forma de Deus, mas encarnou como um homem. O Filho do Rei não nasceu num berço de ouro, mas num berço pobre, numa família pobre. O próprio Deus não veio para ser servido, mas para servir. Eu já disse isso aqui uma vez e eu volto a repetir. Na perspectiva bíblica da criação, não existe o outro. O que existe é uma extensão de você mesmo. Porque se você pegar a Gênesis para ler, você vai encontrar a seguinte exclamação: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E a palavra homem até então não descreve gênero masculino. Portanto, criou Deus a humanidade à sua imagem e semelhança. Na narrativa da criação, Deus vai fazer o homem, e ele faz do quê? Do pó da terra. Mas quando ele vai fazer Eva, ele faz do pó da terra? Não, sabe por quê? Porque a humanidade já estava pronta em Adão.
Deus não precisava fazer mais um ser humano, mas sim uma extensão dele. E por isso Deus não faz Eva do pó da terra, mas sim da costela que fica ao lado. Tudo isso para que hoje nós pudéssemos entender que a partir de um homem, toda a humanidade foi criada. Para que hoje nós pudéssemos entender que não existe o outro, mas sim uma extensão de nós mesmos. Que todos nós viemos do mesmo pó, que todos nós viemos da mesma costela, que todos nós viemos do terroso Adão. A Bíblia diz, se alegrem com os que se alegram. Mas quando você não entende essa verdade, sabe o que acontece quando o amigo do seu trabalho é promovido e você não? Ele está feliz, mas você fica triste, porque vocês não são um. Mas quando alguém da sua família é promovido, quando alguém da sua família está bem, ele está feliz e você também está, porque naquele contexto você entendeu que todos são um. Imagine como seria o mundo se todos nós entendêssemos que não existe o outro, mas sim uma extensão de nós mesmos. Imagine como seriam as suas atitudes, as atitudes das pessoas. E é por isso que Paulo começa o texto dizendo: tende em vós o mesmo pensar, o mesmo sentir e o mesmo efetuar que houve em Cristo Jesus. Porque se você olhar com seus olhos, você verá o outro e agirá de forma egoísta. Mas se você olhar com os olhos de Deus, se você olhar de forma espiritual, você verá o outro como uma extensão de você mesmo. E assim você conseguirá colocá-lo numa posição de maior destaque que a sua. Porque ele é você. É interessante porque ninguém precisa dizer: pais, alimentem os seus filhos, porque vocês são um. É natural. Ninguém precisa dizer: marido, cuida da sua esposa, porque vocês são um, é natural. Ninguém precisa dizer: filhos, amem os seus pais, porque eles crescem amando, é natural. Quando todos nós entendermos que somos apenas um, ninguém vai precisar dizer para você: ajude o próximo, porque você vai fazer isso de forma natural. Ninguém vai precisar dizer: ame o teu próximo, porque você vai amar. Serviremos sem ninguém pedir, repartiremos o que temos e serviremos por amor. Imagine como seria o mundo se todos nós pensássemos assim. Imagine como seria o mundo se todos nós entendêssemos essa verdade. Como viver a abnegação? Em primeiro lugar, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus. Como viver a abnegação? Em segundo lugar, imite o exemplo de Cristo. Como viver a abnegação? Em terceiro lugar, esvazie-se. E como viver a abnegação? Em quarto lugar, humilhe-se. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Se você olhar para o pecado de Lúcifer, se você olhar para o pecado de Adão, se você olhar para o pecado de Eva, você vai perceber que em todos eles há o orgulho. Eles não sentiam-se satisfeitos em serem somente a imagem e semelhança de Deus. Eles queriam ser iguais a Deus. E há uma progressão muito interessante para a queda de todos eles. A progressão da queda é orgulho, rebelião e desobediência. Mas olhe para o exemplo de Cristo. Esvaziou-se, humilhou-se e tornou-se obediente. A progressão da queda é orgulho, rebelião e desobediência, mas Cristo esvaziou-se, humilhou-se e obedeceu. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Adão experimentou orgulho, rebeliou-se e desobedeceu, mas Cristo esvaziou-se, humilhou-se, portanto foi obediente até a morte e a morte de cruz. Cristo não só esvaziou-se, como também humilhou-se. Aquele que salvou a todos aos olhos humanos, não salvou a si mesmo. Marcos 15, 29 e 31. Os que iam passando blasfemavam dele, dizendo: a tu que destróis os santuários, e o santuário em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes como escribas diziam: salvou aos outros, mas não pode salvar-se. Cristo não só esvaziou-se, como também humilhou-se. O Criador de todas as coisas tomou a forma de uma de suas criaturas. Cristo não só esvaziou-se, como também humilhou-se. Aquele que criou todas as coisas experimentou a fome.
Cristo não só esvaziou-se, como também humilhou-se. O Criador dos mares, dos oceanos e dos rios experimentou a sede. João 19, 28 e 29. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Ali estava uma vasilha cheia de vinagre. Então encheram a esponja de vinagre e a colocando no sopo lhe chegaram à boca. Você consegue compreender tudo isso? Você consegue imaginar isso? A terceira parte do versículo diz: tornando-se obediente, e obediente até a morte. É fácil obedecer quando não há sacrifícios. É fácil obedecer quando só há vantagens. Mas Jesus obedeceu sacrificialmente, até a morte de cruz. Enquanto o orgulho gera rebeldia, gera desobediência, a humildade gera obediência. O orgulhoso rejeita as instruções, o orgulhoso rejeita as ordenanças e até os mandamentos de Deus. Mas os humildes, eles aceitam os conselhos, eles escutam as instruções, eles obedecem às ordenanças e mandamentos de Deus. Se preciso, eles são apedrejados. Se preciso, eles passam fome. Se preciso, eles são perseguidos, porque a humildade gera total obediência a Cristo. É muito fácil obedecer quando vai tudo muito bem. É muito fácil obedecer quando não há sacrifícios, mas a humildade gera total obediência a Cristo. Muitas pessoas estão dispostas a servirem, desde que isso não lhe custe algo. Porque se custar alguma coisa, então já não é interessante ajudar. Mas olha para Jesus. Percebe? Ele esvaziou-se, humilhou-se, tomou a forma de servo e morreu na cruz. A morte de cruz tem 3 características distintas. A morte de cruz era dolorosa. Havia um ditado que dizia: uma pessoa crucificada morre 1000 mortes. Uma pessoa crucificada morre 1000 vezes, de tanto que era uma morte sofrida. A morte de cruz era agressiva. Aqueles que eram condenados a esse tipo de morte eram açoitados, eram pisoteados, eram humilhados, eram agredidos. A morte de cruz era agressiva e a morte de cruz era maldita. Qualquer pessoa pendurada numa cruz era considerada maldita por todos. Enquanto Jesus Cristo estava pendurado naquela cruz, debaixo dele estava o diabo zombando, pensando que Cristo havia sido derrotado naquela cruz. Ao seu redor haviam homens que lhe agrediam verbalmente, e por cima Deus colocava sobre ele um manto de trevas que representava toda a maldição que deveria cair sobre a minha e a sua vida. Enquanto tudo isso acontecia, crescia dentro de Jesus o profundo grito de desespero e dor: Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? Ao olharmos para a vida de Jesus Cristo, devemos nos perguntar: por que Jesus Cristo foi para a cruz? Por que Jesus Cristo foi parar naquela cruz? Será porque os sacerdotes lhe acusaram? Será porque Judas o traiu? Será porque Pilatos o condenou à covardia? A resposta é não. Jesus Cristo não foi para a cruz por causa de nada disso. Jesus Cristo foi para a cruz voluntariamente, pagar o preço do meu e do seu pecado. Jesus Cristo foi para a cruz voluntariamente, morrer no meu e no seu lugar, nos libertar da condenação eterna. Jesus Cristo foi para a cruz para nos resgatar, para nos redimir, para nos justificar. E por que tudo isso, Juan? Por que tudo isso? Só tem uma explicação: o amor. Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor dele por você. Não foi por causa da cruz que Deus passou a te amar. Deus já te amava antes da fundação do mundo. Foi o amor de Deus há muitos anos atrás que gerou a cruz. A obra da redenção já estava pronta, porque mesmo antes de você ter sido criado, Deus já sabia que você iria traí-lo. Deus já sabia que você ia rejeitá-lo. Por mais que para os teus pais você tenha sido um acidente, para Deus você não foi. Deus pensou em você, Deus sonhou com você, Ele já te amava antes de ter te criado.
O amor de Deus é tão grande, mas ele é tão grande, que mesmo Deus sabendo que a humanidade haveria de traí-lo, ele decidiu nos criar. Deus, sabendo de tudo, poderia não ter nos criado, mas ele nos criou porque ele já nos amava. Deus, com seu ato criador, disse: eu fico com dano do teu pecado, mas eu não posso deixar de te perdoar. Eu fico com dano do teu pecado, mas eu não posso deixar de te criar. Eu fico com dano do teu pecado, mas eu não posso deixar de te amar. Deus não te ama porque você é bonzinho. Deus não te ama porque você está nessa igreja hoje. Deus não te ama porque você dá as suas ofertas. Deus não te ama por nada disso. Deus te ama porque Ele é um Deus de amor. Porque Ele é amor. E Deus não espera com esse amor receber nada em troca. Esse amor de Deus não é interesseiro. E é com este amor que nós devemos amar. É com essa disposição de mente que nós devemos pensar e agir. É com esse sentimento que nós devemos viver, e é por isso que Paulo começa dizendo: tende em vós a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus, tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. É porque com este amor que nós devemos viver. Jesus Cristo é o modelo perfeito de tudo aquilo que Deus nos pede. Jesus Cristo é o modelo perfeito de tudo aquilo que nós devemos ser e fazer. Como agir com abnegação? Em primeiro lugar, tende em vós a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus. Em segundo lugar, imite o exemplo de Cristo. Em terceiro lugar, esvazie-se. Em quarto lugar, humilhe-se. E em quinto e último lugar, a abnegação gera exaltação. O resultado de uma vida abnegada é a exaltação. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A elevação de Cristo não é a restituição da sua divindade, porque Jesus Cristo jamais deixou de ser Deus. A elevação de Cristo é a restituição de toda a glória que Ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Paulo faz nesses versículos uma transição de tudo aquilo que Cristo fez por nós para aquilo que Deus faz por Cristo. E é muito interessante notar que o caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação e a estrada para a coroação passa pela cruz. Deus exalta aqueles que se humilham. O próprio Cristo dá testemunho disso quando diz em Lucas 14: portanto, qualquer que se exaltar, esse será humilhado, mas aquele que se humilhar, este será exaltado. E Jesus não diz isso da boca para fora, Ele diz isso com autoridade, porque foi isso que Ele viveu, foi isso que Ele experimentou, foi isso que Ele passou. Ele se humilhou e Deus o exaltou. Não foram os homens que lhe exaltaram, não foi ele que se exaltou, ele se humilhou e Deus o exaltou. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas o levantou da morte. Deus deu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra, sobre vivos e mortos. Deu autoridade a Cristo para julgar. Deus deu a Cristo senhorio. Deus o constituiu como cabeça da igreja. A salvação, aos olhos humanos, é algo tão impossível que só Cristo a faz possível, e é só em Cristo que é possível. Por isso, aqueles que têm Jesus têm a salvação. Aqueles que têm Jesus têm a redenção. Aqueles que têm Jesus têm a justificação. Aqueles que têm Jesus Cristo têm a vida eterna. Tem uma história que ilustra muito bem isso. Um homem rico investia todos os anos milhões em obras de arte, em quadros maravilhosos para sua casa. E um determinado ano, seu filho pega o carro e vai fazer um passeio numa outra cidade. E no percurso ele sofre um acidente e morre. Aquele homem rico fica profundamente abalado, ele fica triste e ele sofre com aquela notícia. Um dos amigos do seu filho, que estava com ele na hora do acidente, que sobreviveu ao acidente, ao ver o pai sofrendo, decide fazer um quadro com um desenho do próprio filho. E durante meses, ele fica ali desenhando, tentando colocar no quadro a imagem do filho.
E depois de pronto, ele pega esse quadro e leva de presente àquele homem rico, ao pai daquele menino que havia falecido. O pai, quando pega aquele quadro, ele fica tão feliz, mas ele fica tão feliz, que ele coloca o quadro em posição de destaque na sala. Mas o homem rico, ele sente que a morte estava próxima, ele estava muito doente, muito doente. E antes de morrer, ele chama o seu mordomo e diz: quando eu morrer, eu quero que você venda todos esses quadros, eu quero que você doe esse dinheiro para uma ONG, mas eu quero que você faça exatamente como eu vou escrever nesse papel. E de fato, passado alguns meses, aquele homem morre. E o mordomo convoca então um leilão, no dia e horário que estava marcado. O leilão começa a acontecer. E para surpresa de todos que estão ali querendo comprar quadros valiosos e famosos, o primeiro quadro que o mordomo oferece é o quadro do filho. Mas ninguém naquela plateia demonstra interesse, porque aquele quadro não tinha nenhum valor artístico. O mordomo fica ali insistindo, tentando mostrar para as pessoas o valor do quadro, mas ninguém quer comprar aquele quadro. Uma das pessoas que estava na plateia levanta a sua mão, porque ele se lembrou da história do filho, e ele se lembrou que ele havia vivido um momento com aquele menino, e como aquele menino havia marcado a vida dele. E mesmo sem importar para aquilo que as pessoas iam pensar a respeito dele, mesmo sem importar se aquele quadro não tinha valor artístico, ele levanta a sua mão e dá um lance naquele quadro, e ele compra aquele quadro. E para surpresa de todos, no momento em que aquele homem compra o quadro, o mordomo encerra o leilão. Aí todos ficam agitados, porque eles queriam comprar os quadros famosos, os quadros valiosos. Como o mordomo pode encerrar o leilão assim? Não, eu quero comprar esse quadro. O mordomo então pede silêncio. Ele pede silêncio na sala, e ele lê o testamento que aquele homem rico havia deixado. E no testamento estava escrito: aquele que comprar o quadro do meu filho tem todos os outros quadros, pois quem tem o meu filho tem tudo o que é meu. Nessa manhã, nós podemos de igual forma dizer: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a salvação. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Os homens cuspiram nele, mas Deus o exaltou. Os homens lhe deram nomes insultuosos, mas o Pai lhe deu um nome que está acima a todos os outros nomes. Por meio deste nome, enfermos são curados, perdidos são salvos, crentes são perdoados, orações são respondidas e cativos são libertos. Este nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o começo e o fim. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o nosso Redentor, e o seu nome é Jesus Cristo. Por que viver a abnegação? Pelo simples fato de estarmos em Cristo. Por que viver a abnegação? Porque nós estamos em Cristo. Por que viver a abnegação? Por que viver a abnegação? Por que viver a abnegação? Porque estamos em Cristo Jesus. Sem Cristo isso não faz sentido. Sem Cristo não faz sentido algum. Mas com Cristo, a nossa vida ela é diferente. Não vivemos mais para nós, mas para Ele, para expandir o seu reino. Por isso eu quero te convidar agora a levantar, ficar de pé, para que nós possamos cantar juntos.